essa mensagem é a última mensagem da série Não Tenha Medo. E deixa eu avisar para você, se de repente por acaso você deixou alguns dos encontros anteriores passar, não se preocupe, você consegue entender tranquilamente o que nós vamos conversar hoje. Mas eu queria te encorajar muito a você dar uma olhadinha naqueles encontros que ficaram para trás. Nas últimas semanas nós falamos sobre possivelmente os nossos maiores medos e como lidar com eles. Eu tenho certeza que apesar de serem mensagens curtinhas, pequenas, mas mensagens que podem fazer muita diferença na sua vida. Todos os encontros continuam disponíveis no canal do Instagram, do Facebook e do YouTube Meu Que Chapecó. É só você acessar. Mas hoje, para o final dessa série, nós deixamos um tema muito importante, talvez o mais importante deles. Não tenha medo da morte. Você sabe que eu já vi algumas listas dos maiores medos das pessoas. E é interessante que esses medos mudam bastante conforme a época, a realidade e mesmo a cultura que as pessoas estão inseridas. Mas é interessante que em todas as épocas, em todas as realidades, a morte sempre está presente numa das colocações mais elevadas dos maiores medos das pessoas. Ou seja, não importa quem você é, onde você nasceu, em que época você viveu, a morte é possivelmente um dos maiores medos da humanidade, se não o maior. Mesmo pessoas muito corajosas, diante da notícia que tem poucos dias ou meses de vida, são inundados de uma profunda angústia. Bom, além disso, as pessoas que estudam o comportamento humano da nossa época falam que nós somos, ou melhor, nós fazemos parte da cultura mais mal preparada para a morte que já existiu na história da humanidade. Nunca houve uma cultura tão mal preparada para os momentos finais quanto a nossa, a cultura ocidental moderna. Ou seja, nós estamos lidando com um dos maiores medos da humanidade da maneira mais despreparada possível. Por isso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. E nós vamos falar especialmente sobre duas perguntas. A primeira delas é: por que temos tanto medo da morte? E a segunda pergunta é: como enfrentar a morte sem medo? Muito importante, muito interessante. Vem junto comigo. Primeira pergunta, então: por que temos tanto medo da morte? Você já se perguntou isso? O autor Timothy Keller, que é um dos autores best-seller do The New York Times, escreveu um livro chamado Nascimento, Casamento e Morte: Como Encontrar Deus nos Eventos Mais Significativos da Vida. Aliás, um livro muito bom, que eu recomendo muito a leitura. Bom, nesse livro, o Timothy Keller ele coloca os 4 principais motivos para as pessoas terem medo da morte. Dá uma olhadinha nessa lista. A primeira grande razão por que nós temos tanto medo da morte é porque nós temos pouco contato com ela. Deixa eu explicar isso para você. Você sabia que em 1940 a expectativa de vida no Brasil era de 38 anos? Você já imaginou isso? Eu aposto que você deve estar pensando: puxa vida, ainda bem que eu não vivia em 1940. E eu entendo isso, de verdade. Então você imagina, essa expectativa era tão curta assim, era muito comum que as pessoas viam a morte no seu dia a dia. Era muito comum verem amigos falecendo, verem os pais falecendo, verem parentes falecendo e muitas vezes, até infelizmente, verem os filhos falecendo. Eu lembro bem de um teólogo chamado John Owen, que viveu na Inglaterra no século XVII. Ele perdeu uma das esposas e perdeu 11 dos seus filhos. Já pensou que tragédia? Então a morte ela era muito mais corriqueira, mas hoje, com o avanço da medicina, graças a Deus, ela se tornou algo muito mais esporádico. Além disso, a morte estava muito presente na rotina familiar. Normalmente, no passado, as pessoas morriam em casa e elas eram veladas também nas casas. Hoje, de maneira geral, elas falecem nos hospitais e são veladas em casas mortuárias. E não há um grande problema, mas a morte ela saiu da rotina de uma família. E o que isso produz em nós? Bom, isso faz com que a morte não esteja mais tanto no nosso radar. E faz com que grande parte das pessoas, apesar de saber racionalmente que a morte faz parte da vida, faz com que a grande maioria viva como se ela não existisse. Vive ignorando a morte, como se ela realmente não fizesse parte.
E aí quando ela chega, nós estamos extremamente mal preparados. É como aquele aluno que por medo da prova não estuda. Inevitavelmente, a prova chega e ele está mal preparado. E é isso que acontece com grande parte das pessoas. Segundo motivo, porque nós temos tanto medo da morte. Porque nós temos a ideia de que felicidade e realização só são encontrados aqui. Deixa eu explicar isso para você. Existe um pesquisador chamado Richard Schroeder que fez um levantamento muito aprofundado e abrangente das culturas antigas. E ele descobriu algumas coisas interessantes. Ele descobriu que todas as culturas antigas ajudavam as pessoas a enfrentar o sofrimento, mostrando o que vale a pena na vida. Ou seja, qual é o sentido da vida, o que realmente é importante na vida. Todas as culturas ajudavam as pessoas a lidar com o sofrimento dessa forma. E, em geral, o que valia a pena na vida eram coisas do tipo, por exemplo, o que vale a pena na vida mesmo é estarmos no céu. Ou o que vale mesmo a pena na vida é nós vivermos com honra. Ou é nós evoluirmos. Ou é nós sermos bem recebidos por os nossos antepassados. Estou falando de culturas bem variadas, não só cultura cristã. E o que ele observou? Todas essas culturas colocavam como principal motivo de viver algo que estava além desse mundo e algo que a morte não podia tocar. Ou seja, diante da morte, eles não se sentiam como se o sentido tivesse sendo tirado deles. Pelo contrário, essas culturas antigas viam na morte um passo importante em direção ao sentido tão procurado por eles. Mas a cultura moderna de hoje é bem diferente. A cultura moderna de hoje, ela nos ensina que o que realmente vale a pena na vida é ter uma vida confortável, é ter uma carreira bem exitosa, é ser admirado pelos outros, é ter um bom casamento, é viajar, é experimentar coisas, é ser feliz. Só que repare que todas essas coisas são coisas aqui, dessa realidade, desse mundo. E todas essas coisas são coisas que a morte tira. Por isso que a conclusão do Richard Schroeder é que a nossa cultura, a cultura moderna ocidental, é a pior da história em preparar as pessoas para a morte, porque ela é incapaz de apontar um sentido que vá além da morte. Bom, então tá aí o segundo motivo. Por isso, as pessoas diante da morte, elas sentem como se elas estivessem perdendo as principais coisas, as coisas mais importantes, as coisas mais prazerosas, mais alegres da vida estão ficando para trás. Mas vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo, de acordo com o Timothy Keller, porque nós temos tanto medo da morte, é porque diante dela tudo parece insignificante. Ele explica isso dando um exemplo. Imagina que entra um assaltante na tua casa, te rende e te amarra. E aí ele diz, com a maior tranquilidade, que ele vai te matar. Credo, Jorge, que exemplo? Segura só um pouquinho, é só um exemplo, não se preocupe. Então ele diz que ele vai te matar e que você não tem nenhuma esperança agora de ser resgatado. Mas ele te diz assim, imagina esse bandido, mas eu não sou uma pessoa tão cruel assim, me diga o que você gosta de fazer na vida. Bom, e aí você responde, supõe aqui comigo, que você responde, eu gosto de jogar xadrez. Ele diz, então vamos jogar uma partida de xadrez. Isso vai te dar muita alegria nos últimos momentos, não vai? O que você responderia? Se você fosse sincero, é claro que não. Você imagina que sentido teria aquela partida, ela pareceria extremamente vazia. Tanto faz se você ganha, se você perde, se você fez um lance genial. Diante da morte, parece algo absolutamente insignificante. Agora, aplica esse princípio para uma pessoa que passou anos construindo um império, fazendo uma empresa prosperar. De repente, ele está diante da morte, que pode acontecer em dias ou em meses, mas ele sabe que vai acontecer. Como é que ele olha para a sua empresa? Como é que ele olha para o seu trabalho? Como é que ele olha para o trabalho da sua vida? Parece tão vazio e insignificante. Timothy Keller fala que diante da morte, esse sentimento bate muito forte no nosso coração. Parece que tudo que a gente fez, tudo que a gente se esforçou, tudo que a gente construiu, parece absolutamente insignificante e a morte nesse sentido se torna assustadora. Então deixa eu revisar com você aqui o que nós comentamos.
3 grandes motivos porque nós temos medo da morte. Primeiro, nós temos menos contato com ela está fora do nosso horizonte, e por causa disso a gente está muitas vezes despreparado. Segundo, porque nós temos a ideia de que as coisas que nos trazem real felicidade e realização são encontradas aqui e agora, e que a morte é o fim disso. Terceiro, porque diante do nosso fim, tudo que a gente fez parece vazio e insignificante, sem sentido. Muito bem. Agora, o último motivo que para mim, pessoalmente, eu acho que é um dos mais importantes. Nós temos muito medo da morte porque nós temos problemas de consciência. Toda pessoa que para e analisa a sua vida com tempo e com profundidade sente inadequação. Ou seja, é inundado por um sentimento de que não é bom o suficiente. Se nós paramos e pensamos nas nossas atitudes e começamos a lembrar todas as coisas que nós falamos, pensamos e fizemos de errado, se a gente começa também a lembrar todas as coisas que nós pensamos, falamos e fizemos de certo que nós deixamos de fazer, ou seja, as nossas omissões, a gente começa a perceber que a gente está devendo. Como a maioria das pessoas lida com isso? A maioria das pessoas não dá bola para isso, ignora isso, continua vivendo e tenta esquecer. Mas não tem como a gente calar essa voz da nossa consciência diante da morte. Quem está passando pelos seus momentos finais, ou pensa que está passando pelos seus momentos finais, invariavelmente acaba fazendo essa análise e acaba percebendo que está devendo. Você já deve ter percebido isso. Se você, por exemplo, já teve que passar por uma cirurgia séria que tinha chances de morte, você provavelmente gastou um bom tempo dos dias da véspera avaliando a sua vida e percebendo que tinha algumas pontas soltas. Ou se de repente você já andou de avião e passou por uma turbulência muito séria, possivelmente você avaliou a sua vida, ficou torcendo para aquele avião pousar para que você conseguisse colocar algumas coisas em dia. O problema é que possivelmente o avião pousou tranquilo e você se esqueceu disso. Mas diante dos nossos momentos finais, nós normalmente avaliamos a vida e percebemos que estamos devendo. Pouco tempo atrás ainda, eu fui conversar com uma senhora que acreditava que realmente ela estava quase falecendo. E apesar de ser uma senhora bastante idônea, bastante respeitada, que aos olhos dos outros era uma pessoa muito correta, ela estava com seríssimas crises de consciência. E não só ela, mas as pessoas que eu acompanhei nos momentos finais, grande parte, tinha seríssimas crises de consciência. Vocês sabem, um filósofo muito famoso chamado Friedrich Nietzsche falou que se nós ligássemos menos para a religião, nós sentiríamos menos culpa. Mas hoje as pessoas estão muitas vezes muito mais desatentas à religião do que há décadas atrás. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que os estudiosos da nossa época dizem é que não por isso as pessoas estão se sentindo menos culpadas. Pelo contrário, elas se sentem tão culpadas quanto antes. Porém, vivendo longe de Deus, elas não têm as ferramentas para lidar com a sua culpa. Elas não sabem o que fazer ou como resolver isso. E no final da vida, isso fala muito alto. Bom, esses são os 4 principais motivos porque nós temos medo da morte, de acordo com Timothy Keller. Talvez você vai pensar em outros motivos. Até se você tem liberdade, você pode colocar nos comentários aí do chat, ou você pode até mandar no meu WhatsApp. Eu acho que isso ajuda bastante para que a gente possa ajudar as pessoas. Mas eu, na minha ótica, pelo que eu já acompanhei as pessoas, acredito que esses 4 motivos resumem muito bem o porquê nós temos tanto medo da morte. Mas agora, tendo esse bom diagnóstico, esse diagnóstico claro, a gente precisa falar sobre a segunda pergunta. Como enfrentar a morte sem medo? Eu acredito que a proposta cristã está retratada de uma maneira absolutamente clara num livro bíblico de Hebreus, no capítulo 2. E eu queria ler isso com vocês, tá bom? Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Segura bem essa última frase. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois, somente assim,
ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Está aqui o nosso tema. Deixa eu explicar isso para você, então. No versículo 10 que a gente leu, quando ele usa a expressão autor da salvação, se você for dar uma olhada na palavra grega, só lembrando, né, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, inclusive o livro de Hebreus. Se você então for pegar aquela palavra grega que está no original, a gente poderia traduzir ela literalmente por campeão, ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus é o nosso campeão. Mas não é o campeão como aquele que vence uma competição. É uma referência a uma tradição antiga. Na antiguidade, quando dois exércitos inimigos se encontravam, muitas vezes para evitar um derramamento de sangue, ao invés desses exércitos simplesmente se enfrentarem, cada exército escolhia um campeão. Esse é o sentido. Escolhia um representante que representaria aquele exército no combate. Então, o exército de um lado escolhia um campeão, o outro, e eles combatiam, e o vencedor, então, ganhava a guerra. Não sei se você já viu, mas o filme Troia, que foi, inclusive, estrelado pelo Brad Pitt, ele retrata exatamente essa realidade. E se você conhece um pouquinho mais da Bíblia, você já deve ter visto isso também na história de Davi e Golias. É exatamente isso. Golias era o campeão do exército filisteu, enquanto Davi era o campeão do exército de Israel, e eles se enfrentavam num combate 1 a 1 para ver qual exército seria vitorioso. Então o campeão era um soldado que participava então de um combate representativo. O autor de Hebreus está dizendo que nesse grande combate com a morte, Jesus é o nosso campeão. Imagina, é como se a humanidade fosse um exército, estivesse de um lado, e a morte, o mal, o diabo, fosse um outro exército e estivessem do outro lado. Nós não precisamos batalhar, porque nessa guerra, Jesus é o nosso campeão, é o nosso representante. E ele enfrentou os nossos maiores inimigos, o pecado, o maligno e a morte. E ele já venceu. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ao contrário de Davi, que enfrentou esse desafio arriscando a sua vida, Jesus não apenas arriscou sua vida, ele entregou a sua vida. E o autor de Hebreus disse que isso era absolutamente necessário para que ele, nosso campeão, ganhasse essa guerra. Quando Jesus morre no nosso lugar, ele paga o preço da nossa culpa. Eu queria que você imaginasse comigo aqui que cada vez que você pensa, fala ou faz algo errado, ou toda vez que você deixa de falar, pensar ou fazer algo certo, você ganhasse uma multa. Imagina comigo. Se você for fazer uma boa análise de consciência, você vai chegar à conclusão que você vai chegar ao final da sua vida com uma dívida impagável. Bom, só que Jesus não tem essa dívida, porque ele foi um ser humano perfeito, que não teve pecado algum. E justamente por isso, por ele não ter uma dívida para pagar, ele pode usar todo o crédito dele para pagar a nossa dívida. É isso que a Bíblia está dizendo. Imagina que toda essa conta astronômica, impagável, que a gente vai acumulando durante a nossa vida, ela é paga por Jesus na cruz. Nós somos perdoados por Deus, não porque Deus resolve fechar o olho e deixar passar, não, mas porque Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Bom, só que como Jesus era um ser humano impecável no amor a Deus e ao próximo, Deus o ressuscitou dos mortos. E como ele era o nosso campeão, o nosso representante, a vitória dele é também a nossa vitória. Você consegue entender essa imagem? Nesse grande combate, Jesus é o nosso campeão, que nos representa de forma perfeita. Ele vence o pecado e a morte, e a vitória dele é nossa vitória, e já está conquistada. Essa é a ideia do cristianismo. Diante disso, a gente entende que qualquer pessoa pode enfrentar a sua morte de três maneiras. A primeira delas é a maneira ateísta de enfrentar.
onde você acredita que não vai ter nada à sua frente, que a morte é simplesmente o fim da existência. Mas eu posso garantir para você que se você resolver enfrentar a sua morte dessa forma, você vai ter muito medo no final. Por mais que isso pareça tranquilo, por mais que você esteja muito convicto disso, quando chegarem os últimos dias e você saber que o seu fim está se aproximando, o medo vai tomar conta. A segunda forma é você encarar como todas as outras religiões do mundo, porque a grosso modo, todas as grandes religiões têm o mesmo sistema. Eu preciso viver de uma forma correta e boa o suficiente para merecer um lugar melhor na minha vida após a morte. Ou seja, eu vivo da melhor maneira possível e fico torcendo para que seja bom o suficiente. Mas tem pelo menos 2 problemas com isso. Um é que você nunca sabe quando foi bom o suficiente. Só no momento em que você já foi, e aí já é tarde demais. O segundo grande problema é que perto da morte, eu posso garantir para você que a maioria, a grande, imensa maioria das pessoas tem uma consciência bastante aguçada de que a forma com que ela viveu não foi boa o suficiente. Por isso, quem vive dessa maneira, pensando eu preciso ser bom para merecer um lugar melhor, no final, provavelmente vai ser tomado por grande medo igual. A proposta do cristianismo é a terceira proposta e ela é diferente. No cristianismo nós dizemos o seguinte: nós temos um campeão. Jesus Cristo já nos representou. Ele já enfrentou o maior inimigo da humanidade e já ganhou. A vitória já está garantida. Percebe como isso é melhor? Por isso que o autor de Hebreus fala assim, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que ele está dizendo é que só dessa forma, só nesse terceiro jeito de você encarar, é que você realmente vai conseguir enfrentar a morte com coragem. A pergunta que você ainda precisa fazer é, tá, Jorge, mas é só isso? Então Jesus já resolveu o problema, eu não preciso mais me preocupar? Sim, mas você precisa confiar nisso, depositar a sua fé nisso. O cristianismo vai dizer que o que Jesus fez é real e já está conquistado. Mas como um grande presente que é comprado para nós, nós precisamos receber, e a gente faz isso através da fé. E fé é uma palavra bastante mal compreendida. Fé não é apenas acreditar em Deus. Só para você ter uma ideia, no grego, lembra o idioma que o Novo Testamento foi escrito? A palavra fé, a palavra crer e a palavra confiar tem a mesma raiz, pisteuo. O que significa que ter fé ou crer em Deus é a mesma coisa que confiar. Mas confiar em quê? Primeira coisa, significa entender que você não passaria nesse teste da vida, que você não conseguiria sozinho, mas você confia que o que Jesus fez por você está valendo. E que a vitória dele é tua. Você confia que você pode ir um dia para o céu, porque Jesus assumiu o teu lugar na cruz. Isso é fé. Mas essa confiança, quando ela realmente é real no nosso coração, ela impacta o nosso coração e não deixa ele viver de uma forma diferente. Quando nós entendemos o que realmente Jesus fez por nós e colocamos a nossa confiança nisso, nós entendemos que Deus nos ama muito. E isso nos leva a confiar nele a tal ponto de nós entregarmos a condução da nossa vida nas suas mãos. Ou seja, fé real é você entender, poxa, Jesus me ama tanto, assumiu o meu lugar e conquistou a vitória da morte. Se ele me ama tanto assim, ele deve entender muito melhor o que é bom para a minha vida e o que não é. Por isso, a partir de hoje, eu vou fazer da vontade dele a minha mola principal, a meu guia principal de decisões. Isso é fé de verdade. E eu ainda diria para você, é muito importante que você tenha um convívio regular com esse teu campeão, com Jesus. Você sabe que por mais que a gente está plenamente convencido racionalmente de que isso é verdade, e de que esse assunto está resolvido, mesmo assim os nossos sentimentos oscilam bastante. Sabe, a gente pode estar plenamente convencido racionalmente de que o avião é seguro, mas quando a gente embarca nele, muitas vezes a gente sente medo.
A gente pode estar plenamente convencido racionalmente que se a gente estiver na água e se a gente relaxar o corpo e abrir os braços a gente vai boiar, mas muitas vezes quando a gente está na água mesmo, a gente tem medo disso e começa a se debater e afunda. Da mesma forma, você pode estar plenamente convencido que o que Jesus fez por você é real e que o problema da morte já está resolvido. Mas mesmo assim, quando ela chega, você pode se afundar no medo. Sabe como você resolve isso? Tendo desde hoje uma regularidade em encontrar e conviver com esse Jesus, que é o teu campeão. E essa paz vai inundando cada vez mais o teu coração e trazendo estabilidade, apesar das suas mudanças de humor e de sentimentos. Aliás, a regularidade é muito importante para que a gente consiga alimentar a nossa fé e estabilizar o nosso coração. Então, revisando um pouco, como nós enfrentamos a morte sem medo? Não fuja da realidade. Não adianta. Entenda que nós temos um campeão que já venceu a batalha por nós. Aprenda a conhecê-lo e confiar nele. E mantenha o contato regular. Se você fizer isso, eu tenho muita convicção de que o medo da morte vai se esvaziando do coração. Deixa eu voltar para aquele quadro que eu mostrei no começo. Lembra quando a gente falou dos 4 principais motivos para nós temermos o nosso fim? Vamos ver ele agora sobre a ótica cristã. Nós falamos, por exemplo, no ponto 2, que nós temos a ideia de que felicidade e realização são só encontrados aqui. Mas de acordo com a fé cristã, a grande, imensa, maior parte da alegria, da satisfação está guardada para a eternidade. Uau! O ponto 3 diz que diante da morte tudo parece insignificante e vazio. E de acordo com a fé cristã, realmente, todo o nosso trabalho, carreira, os nossos bens, o nosso prestígio, tudo isso é destruído pela morte. Mas o amor de Deus não. O que significa que na morte, se você tem o amor de Deus, você tem tudo. Se você não tem o amor de Deus, você não tem nada. E além disso, aquilo que nós fazemos, que nós construímos de bom, como resposta a esse amor, ou seja, convencidos por esse amor, quando a gente ajuda os outros por amor a Deus, aquilo que nós construímos dessa forma, de alguma forma, permanece para a eternidade. No ponto 4, nós falamos que nós temos problemas de consciência, mas esse já não é mais o ponto agora para quem é cristão, porque a questão não é mais resolvida pelo meu desempenho, mas pelo desempenho do meu representante, que é Jesus. E o ponto 1, nós falamos que nós temos menos contato com a morte, falamos menos dela. Mas se a gente lida com isso com essa leveza, a gente vai poder falar dela com tranquilidade e nos prepararmos para esse momento. Por isso eu acredito realmente que o cristianismo resolve toda essa questão. E não é só algo teórico. Eu já vi isso na vida de muitas pessoas. E uma situação eu queria compartilhar ela com vocês, porque realmente me marcou muito. Nos primeiros anos de ministério, quando eu comecei a vida de missionário, eu conheci uma senhora que teve uma vez a triste notícia de que todo o tratamento que ela estava fazendo contra o câncer tinha sido inútil, que agora tudo o que poderia ser feito era reduzir a dor dela, porque a doença tinha se espalhado de uma forma irreversível e não tinha mais o que fazer. Bom, o meu colega e eu, nós visitávamos ela com regularidade, e ela, apesar de ser uma pessoa que viveu perto de Jesus, ela estava sempre muito angustiada com a proximidade da morte. E a gente tentou consolar ela de diversas maneiras, orávamos junto, mas sabe, nada parecia surtir efeito. Até que um dia, a gente chegou na casa dela, e ela estava tranquila. E ela disse que ela estava em paz e que ela não tinha mais medo. E aí, claro, a gente perguntou, mas o que aconteceu? Ela disse, eu tive um sonho. E aí a gente ficou mais curioso ainda, a gente perguntou, mas como é que foi esse sonho? Ela disse assim, eu sonhei que eu estava diante de uma porta. E aquela porta estava escura, não dava para ver o que tinha do outro lado. Eu tinha muito medo de passar por ela. Mas de repente, eu vi passar por aquela porta um par de mãos. Eu não conseguia ver o corpo que estava por detrás, o corpo estava na parte escura, mas as mãos saíram ao meu encontro. E eu reconheci que eram as mãos do meu Jesus. Então eu segurei aquelas mãos e eu comecei a caminhar em direção daquela porta e todo o medo foi embora. E bem na hora que eu ia passar,
E eu acordei. E eu acordei sentindo tristeza por ter acordado. Porque eu queria que aquilo fosse verdade. Eu queria estar com meu Senhor. Sabe, e isso me fez entender que eu não preciso saber o que tem além da morte com detalhes. Eu só preciso saber de uma coisa: o meu campeão está comigo. Ele está junto de mim. Ele vai estar junto comigo nos meus momentos finais. Ele vai estar junto comigo durante toda a eternidade. E isso é o suficiente para inundar o meu coração com a mais profunda paz. E eu desejo que isso também inunde o seu coração com paz. Para que tudo isso que a gente conversou seja uma realidade, eu queria que você avaliasse a sua vida em 2 perguntas. Você tem vivido com consciência de como a tua vida é frágil? Isso é importante. Segunda pergunta: se hoje fosse seu último dia, você estaria preparado? Pensa um pouquinho nisso. Decida, a partir de hoje, confiar que o que Jesus fez por você é completamente necessário e suficiente para a sua salvação. Você não precisa de mais nada. Decida confiar a condução da tua vida a Ele. Isso é muito importante. Terceiro, decida ter um contato regular com Jesus em uma comunidade cristã. E você vai ver como essa esperança vai se fortalecer no teu coração. E por último, decida, por amor a Cristo, fazer diferença nesse mundo, deixando uma marca para a eternidade. Faça isso. E você vai ver os seus últimos momentos com coragem, sabendo que seus olhos estão fechando para a vida e se abrindo para uma eternidade gloriosa ao lado do nosso Deus. Eu queria orar junto com você, mas eu queria fazer dessa oração um pouquinho diferente. Se você quer assumir esse compromisso de fé com Jesus que a gente acabou de falar, se você quer fazer dele o teu campeão, se você quer assumir esse compromisso de entregar sua vida nas mãos dele, eu queria te convidar para repetir essa oração junto comigo. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso como você está, mas ora com sinceridade, repetindo as frases que eu vou falar, tá bom? Vamos orar juntos. Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho vivido longe de Ti, porque eu não tenho dado muita atenção para Ti, eu não tenho Te priorizado. Me perdoa porque eu tenho tentado dar conta do problema sozinho. Mas hoje eu entendi que eu não estou sozinho nessa luta. Que quando Tu morresse na cruz, Tu morresse no meu lugar e conquistasse a maior vitória diante dos meus maiores inimigos. Eu decido hoje viver um compromisso de fé contigo. Eu confio na tua salvação. Eu estou tão convencido do teu amor que eu confio a minha vida a ti. Eu quero entender mais a tua vontade e fazer dela o guia principal da minha vida. A minha vida é tua. Seja o meu Senhor, o meu Salvador, e me ajuda junto contigo fazer diferença nesse mundo. Amém.